Bom dia, eu sou William Freitas. E hoje te deixo com uma frase dita por São Leão Magno. A persistência no erro transforma a queda em destruição. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, apresenta um dos cenários mais intensos de afastamento consciente de Deus. Acas assume o reino. Mas diferente de seu pai Jotão, ele não apenas se desvia, ele insiste no erro. No versículo 1, o texto afirma que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no versículo 2, vemos que ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez imagens de fundição para os Baalins. Aqui encontramos o início de um padrão: afastamento deliberado, escolha consciente de caminhos errados. No versículo 3, ele chega a queimar seus próprios filhos no fogo. Aqui vemos a profundidade da corrupção. Quando o homem se afasta de Deus, perde referência moral e passa a justificar práticas destrutivas. No versículo 5, vemos a primeira consequência. O Senhor o entrega nas mãos do rei da Síria, e ele sofre derrotas. No versículo 6, Israel também o derrota. Muitos morrem. No versículo 8, há grande perda e cativeiro. Aqui, encontramos uma verdade clara. O afastamento gera perdas reais. Mas algo importante acontece no meio desse cenário. No versículo 9, surge um profeta chamado Oded. Ele confronta Israel por ter ido além do limite na punição. E no versículo 15, vemos que os cativos são tratados com compaixão e devolvidos. Aqui encontramos um princípio. Mesmo em meio ao juízo, ainda há espaço para misericórdia. Mas Acas não muda. E esse é o ponto mais crítico. No versículo 16, ele busca a ajuda do rei da Assíria. Mas no versículo 20, essa ajuda não fortalece. Apenas aumenta o problema. Aqui vemos algo essencial. Soluções fora de Deus não resolvem, apenas prolongam a crise. No versículo 22, o texto declara: no tempo da sua angústia, ainda mais transgrediu contra o Senhor. Essa frase é forte. Ela mostra persistência no erro, mesmo diante das consequências. No versículo 23, ele sacrifica aos deuses dos povos que o derrotaram. Aqui vemos incoerência total. Ele passa a confiar exatamente naquilo que falhou. No versículo 24, ele fecha as portas do templo e faz altares em todos os cantos de Jerusalém. Aqui encontramos o ápice. Ele não apenas se afasta, ele impede o acesso ao que é correto. O capítulo termina mostrando que sua vida foi marcada por destruição, sem honra, sem restauração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, nos ensina que insistir no erro aprofunda as consequências. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre escolhas conscientes. Fala sobre saúde interior comprometida. Fala sobre honestidade ao reconhecer a gravidade dos atos. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir persistir ou mudar. Fala sobre resistir ao endurecimento do coração. Fala sobre interpretar as consequências como um alerta. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele permanece justo diante das escolhas humanas. Aqui está a verdade central. Deus continua fiel, mas cabe ao homem decidir se arrepender ou persistir no erro. A história de Acas nos ensina algo essencial. O problema não é apenas errar, é continuar errando mesmo sabendo das consequências. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, nos deixa verdades firmes. Persistência no erro aprofunda a queda. Afastamento gera perdas contínuas. Decisões moldam destruição ou restauração. E o futuro é definido por quem decide mudar ou permanecer distante de Deus. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes insistimos em caminhos errados. Obrigado porque o Senhor nos alerta antes que as consequências se aprofundem. Fortalece minha fé para que eu escolha o caminho certo. Dá-me responsabilidade espiritual para não persistir no erro. Cuida da minha saúde interior para que eu não endureça o coração. Livra-me das tentações de continuar em caminhos que me afastam de Ti. Dá-me honestidade para reconhecer quando estou errado. Ensina-me a interpretar as dificuldades como alertas. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha mudar. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das escolhas erradas, acima das influências, acima das tentações, acima da insistência no erro. Senhor,
Ajuda-me a viver uma vida de arrependimento verdadeiro e transformação. Que eu tenha coragem de mudar enquanto há tempo. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.